Saúdo o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Desde nessa noite nos temos uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, peço que se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo, curtam um vídeo e ative a opção de todas no sininho. Aleluia. Senhor, nós temos uma palavra nesse dia de hoje no Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, e versículo 14 até o versículo 20, que tem o tema a vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, após a prisão de João, ele veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. E o que Jesus estava pregando? Jesus dizia: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Estamos nos últimos dias na face desta terra. O Reino de Deus está próximo, porque é assim que o Senhor leva a sua igreja para lá, para morar no céu com Ele. Se passará 7 anos, ou até menos anos, né? Porque Ele pode vir no meio da tribulação, ou nos 3 primeiros anos da falsa paz. Se passará alguns anos, e o Senhor voltará, destruirá o anticristo, a besta, e todos os que estiverem com Ele lançará no fogo do inferno. E depois disso, Ele virá e estabelecerá o seu milênio aqui na terra. O reino de Deus virá aqui para a terra, como Ele tem falado, como o Senhor tem falado na sua palavra. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está muito próximo, o milênio do Senhor está próximo, o arrebatamento está próximo. E Ele diz mais no finalzinho do versículo, Ele diz: e crede no Evangelho, porque aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda e qualquer criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então o Senhor está chamando pessoas hoje ao arrependimento, está chamando pessoas para crer nele, está chamando pessoas para o seu reino. Aleluia. E diz que ele, andando ali junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E ele chamou e disse: vinde após mim. Glória a Deus. E eu farei que sejais pescadores de homens. Meus irmãos, eu tenho que falar a verdade para vocês. Deus não quer a gente em uma igreja prostrado, em uma denominação prostrado, não. Jesus não quer a gente dentro de uma igreja prostrado, dentro de uma denominação prostrado. Ele quer a gente fazer na obra missionária, assim como Ele chamou os discípulos. Vinde após mim, saiam de dentro das sinagogas, saiam de dentro de suas casas, venham após mim. Nós fomos olhar a Bíblia, Jesus não ficava dentro de uma sinagoga. Jesus ia no máximo em uma sinagoga de sábado em sábado. Jesus ia, pregava e voltava. Paulo, da mesma forma, de vez em quando ia na sinagoga, pregava, disputava com os fariseus e saía. Ele não ficava lá todo culto que tinha, ele estava lá, não. Ele ia de vez em quando
Os apóstolos nenhum eram grudados, focados, incutidos em igreja, em sinagoga, em denominação, não. Eles faziam a obra por todo mundo. Raramente iam na sinagoga. Então Deus não quer a gente focado entre quatro paredes dentro de uma igreja, não. Deus quer a gente fazendo a obra dele. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É isso que o Senhor quer. Não dentro de uma religião, de certa forma, falsa, não, que só fica dentro de quatro paredes, sendo dominado pelo líder, fazendo o que o líder quer e desagradando Jesus, e não fazendo a vontade de Jesus, não. Ide, pregai o meu evangelho. Ide não é ficar parado, ide não é ficar dentro da denominação, dentro do templo. Ide é ir como Jesus andava na Galileia, andava ali nessa região de Israel, andava no deserto, tudo a pé. Jesus não ficava parado em um lugar, em uma sinagoga, em uma igreja, não. Ele até visitava, ia lá, pregava, porque lá tinha gente doente. Jesus ia, pregava e curava. Mas a maioria do tempo de Jesus era andando. Era nos montes, era nas ruas, era nos povoados. Não ficava de jeito nenhum dentro de sinagoga. Só no sábado que ele ia, até mesmo para desafiar os judeus, os fariseus, os saduqueus, que eles não queriam que ninguém fizesse obra nenhuma no sábado. Jesus ia e fazia dentro da sinagoga onde eles estavam. Por esse motivo que Jesus ia todo sábado, para fazer obras ali diante dos olhos deles, para eles ver que o Senhor é dono do sábado e é dono de tudo. Como ele disse, o meu pai trabalha no sábado, eu também trabalho. Só que não era trabalho pesado, era libertar almas. Fazer o bem, não tem dia para fazer o bem. Ajudar as pessoas, não tem dia para fazer o bem, qualquer dia, qualquer hora. Mas para isso temos que tirar da mente essa ideia que o cristão tem que viver preso numa denominação. Domingo, quarta, sexta, sábado talvez. E essa rotina de religião, como a Igreja Católica faz, como outras denominações, como as seitas também faz, não. É Cristo. Jesus disse: o lugar da adoração não é nem no monte, nem no templo, nem na igreja, nem no monte. É onde vocês estiverem. O importante é estar obedecendo a palavra e vivendo a mesma, e fazendo a vontade de Cristo. A vontade dele não é que ninguém fique dominado por um sistema que hoje em dia nem vive mais a santa doutrina, que vive em doutrinas de homem, costume de homem, como os fariseus lavavam as mãos, mas não obedecia os mandamentos do Senhor. Hoje estão da mesma forma. Perderam o temor a Deus. Deus não quer você preso nessas denominações, mas você fazendo a vontade dele. Entenda e concorda que para o novo convertido é importante ele passar um tempo, 1, 2, 3 anos, 4 anos, até se firmar dentro de uma denominação. Mas depois que estiver preparado, com vida com Deus, tem que sair para fazer a obra, sair para ganhar almas, fazer o ir de Jesus, como ele chamou a Simão, Pedro e André, e disse: vocês até hoje eram pescadores de peixe, mas eu vou fazer de vocês pescadores de alma. A partir de hoje vocês serão pescadores de alma. Vocês vão ganhar almas para mim, vão sair mundo afora ganhando alma. Não quero vocês na mesma vida de antes, na mesmice, num banco, ouvindo somente ou pregando de vez em quando. Aquela mesmice, passa culto, entra culto, passa culto, entra culto, é a mesma coisa, não muda. Mas sim ganhando almas, sendo pescadores de almas, pregando o meu evangelho. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós. E depois ele passou e chamou também, aleluias, a Tiago e a João, seu irmão, que estava ali com seus pais. Largaram tudo, largaram o empregado, largaram o pai, estavam consertando as redes, mas mesmo assim largaram tudo lá e foram seguir Jesus, foram fazer a obra missionária. Os discípulos não ficavam dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, não. Era raramente. A Bíblia cita algumas vezes, uma vez que Pedro e João foi
do templo da Porta Formosa, mesmo assim foi com o propósito de curar aquele homem que estava na porta. Uma vez ou outra ele não ficava, né, o tempo todo dentro de um templo, dentro de uma sinagoga. Vai ler os textos, vai estudar a Bíblia, você vai ver. Não teve nenhum que era focado dentro da sinagoga. Quem era focado era os fariseus, era Nicodemos, era o antigo Paulo, o Saulo. Eles não saíam da sinagoga, mas andavam matando os cristãos. Então, se o Senhor não quer isso de nós, mas que a gente faça a obra missionária, largue o que está nos prendendo. Se for uma denominação que está prendendo, largue essa denominação e se apegue a Cristo e vai fazer a obra, e o Senhor te dará o teu galardão naquele dia. E a maior recompensa é a salvação. Então que Deus te abençoe, guarde essa palavra e pratique essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.